sejam bem-vindos! Vamos lá para o nosso momento favorito da semana. Leitura intuitiva coletiva pode não ressoar com todo mundo, mas por aqui o que interessa é o seu sentimento durante a leitura. Vamos lá, virginiano, mentaliza aí as coisas que você quer. Vamos ver espiritualidade, optar minha cigana. O que o meu querido virginiano precisa saber neste momento? Vamos lá. Em primeiro lugar, tá bom? Ó, aqui é dois de paus, os enamorados, 9 de espadas e o pajem de copas. Aqui, virginiano, você está com medo de se entregar. Você está com medo de que seja uma grande mentira. Você está com medo de que... Você está com medo de se diminuir, você está com medo das coisas se repetirem, você está com medo de estar tomando a decisão errada, de estar apaixonado demais e as coisas não serem isso mesmo que você está pensando. Porque o tarô, ele tá falando assim, olha, não adianta você ficar preocupada desse tanto. Não adianta você ficar evitando suas próprias emoções. O que você pode fazer nesse momento é entender seu coração. Conversa com seu coração, fala para ele por que estamos com medo. Por que agora estamos com medo? Estamos nos amarrando a alguém? Estamos amarrados a alguém? Estamos sendo obrigados a alguma coisa? Começa a fazer esse questionamento e começa a ver o que você sente. Quando você pergunta para sua alma, o jeito que a sua alma tem de te entregar a resposta é através do sentimento. Por isso que eu vivo falando aqui no canal, preste atenção nos seus sentimentos. O sentimento é o termômetro da alma, né? O sentimento é a resposta do campo sutil. Então o tarot está falando aqui, olha, continue sua caminhada, continue fazendo suas coisas. Não fica perdendo tempo da sua vida nessas preocupações, nesse caos interno, porque aqui tá uma preocupação muito grande. Preocupação muito, muito grande. Eu vou consertar as cartas aqui. Uma preocupação muito grande. Um certo tipo de ilusão. Parece que você tem medo da ilusão. Gente, nem toda ilusão é ruim. Tá? Eu não tô falando que a sua é boa e nem que é ruim, não. A gente vai abrir mais cartas. Mas aqui tá um medo excessivo, medo de tomar decisão, medo de se apaixonar, medo de viver um romance, medo de se entregar às suas emoções. O que tá acontecendo, virginiano? Calma, a gente tem que ter calma em primeiro lugar, tá? Vamos lá, tarô. Virgem. Entendi. Eu entendi. Eu entendi, o virginiano, o que acontece? Aqui você está com medo. É que você está com medo. Seu sexto sentido tá te falando sobre uma pessoa. Gente, aqui pode ser o casal e pode não ser o casal também, pode ser alguma pessoa próxima, tá? Seu sentimento tá te avisando que alguma coisa tá errada, né? E aqui realmente tá, alguém não tá sendo leal, alguém não tá sendo transparente, tá? E aí existem inúmeras questões na nossa vida onde isso pode acontecer. Mas aqui, nessa carta aqui, essa carta conta a história de um roubo. Sabe aquela pessoa que pensa só nela mesma e não importa se tá te prejudicando, ela vai fazer o que é bom pra ela. E os seus sentimentos estão gritando, né? E aí você tá com medo de falar, de não falar, mas, né? Você precisa se libertar disso tudo, dessa carga que tá rondando seus pensamentos. Por isso que você tá
assim nessa ansiedade, né? As coisas que estão dentro de você, elas precisam ser ditas. Você está sendo muito bem amparado pela espiritualidade, você não está sozinho. Mas você também não pode ficar se torturando assim sozinho desse jeito, à toa desse jeito, tá? Porque, gente, não tenham medo de ser quem vocês são, não tenham medo de falar as coisas que vocês pensam. Não fiquem vibrando nessa coisa presa, tá? Vocês precisam viver tranquilamente. Então, mas é porque se eu falar isso que eu tô pensando vai dar problema? E se não der problema? E se você encontrar a resposta que você está procurando? O problema é que a gente não pode viver no e se. A gente não pode viver só no campo mental. O campo mental, ele aprisiona a gente, se a gente não souber lidar. E o campo mental, ele funciona conforme as informações que a gente vai recebendo aqui do nosso exterior. Não fique se torturando. Fale o que você tem que falar, seja fiel a você, meu filho. Pelo amor de Deus. Oxumaré, 7 de água, 9 de terra, 9 de ouros. Gente, aqui a gente tá falando, sim, que se você tá em um relacionamento, provavelmente você vai sair desse relacionamento. Tá? Por quê? Porque as suas suspeitas, elas são reais. Se você tem suspeita, as suspeitas são reais. Elas têm alguma base de fundamento. Não tô falando que a pessoa tá te traindo com alguém, não. Mas eu tô falando assim que de alguma maneira você tá sentindo que não é tão recíproco assim quanto você tá achando que é. Né? Você tá sentindo, você tá vendo que não tá aquela entrega, você tá vendo que, né? Tá diferente. E, gente, ninguém é grudado em ninguém, tá? Ninguém nasceu grudado em ninguém de jeito nenhum. É um grande movimento do universo para te trazer maturidade e transformação. Você que está em um relacionamento e sai desse relacionamento, você deixa nesse relacionamento também uma antiga versão sua. Você abandona uma pessoa meio solista demais, sabe? Que entende demais, que tá ali demais. E você abraça uma versão sua mais independente, uma versão sua mais vitoriosa, mais gloriosa. Isso é um aprendizado espiritual muito grande, tá bom? O universo tá te dando toda a força possível para você crescer. É momento de crescimento e é momento de mudança. E existem pessoas ao seu redor que não são tudo isso. Existem pessoas ao seu redor que não estão sendo honestas e sinceras com você. E isso precisa acabar. Isso vai acabar. Tá? Mas você precisa ver, você precisa falar, você precisa se expressar. Não dá pra você ficar só segurando esse tanto de sentimento. Tá? Então, se você queria aí uma resposta, tô ficando louco? Não, não tá ficando doido. Tá? Mas se você não colocar essas coisas pra fora, isso vai te deixar doido. E aí você acha que tem mais importância pra você? A sua saúde mental, física e financeira? Ou a ilusão que o outro tá criando pra você? A mentira que o outro tá criando? Então, vamos pular fora aí de coisas que são desonestas, relacionamentos desonestos, tá bom? Pessoas que você chega e se doa e a pessoa não se doa também. Dá pra ver? É chegada a solução para aquilo que tanto procura. Receba o que seu coração necessita. Aceite a decisão de Shiva. A decisão de Shiva é o quê? A finalização. Né? Ele representa a destruição, mas ele destrói para um novo mundo ser reconstruído. Então é bem o que as cartas estão falando, porque logo aqui, o Xalufã, Ori, o mundo, que é a construção de uma vida nova para você. Então, esse momento, ele tá sendo um alerta para você, mas você não pode ficar segurando isso, você tem que expressar isso na sua vida para resolver essas coisas, tá bom? Muito cuidado com pessoas desonestas, golpes, pessoas que estão aí enfim, não vou ficar colocando coisa na sua cabeça, mas se você tá sentindo isso, se você já veio aqui sentindo isso, com essa desconfiança, não, você não tá ficando doido, mas você precisa resolver isso e não ficar só desconfiando e buscando, ele não seja igual a essa pessoa, tá? Seja sincero, seja honesto com você, com as outras pessoas, assim você só tem a ganhar. Algo se finaliza para algo novo
começar, tá? Para uma vida nova começar. Então, aqui é a sua libertação, é o movimento, é a história do movimento que você está, que acontece, e você sai do lugar de onde você está para viver uma nova vida muito mais maravilhosa, uma vida muito mais espiritual, porque espiritual não é só espiritualidade, né? Uma transformação, uma independência, riqueza, sabedoria e alegria muito diferente do que você já está acostumado, tá bom? Querido virginiano, é isso. Muito obrigada. Deixe seu like, seu comentário. Uma ótima semana para você. Grande beijo. Tchau, tchau.